19 é o texto que eu quero usar para caminharmos uma reflexão nesta manhã a respeito da palavra de Deus, como temos falado desde o começo desse culto, a partir do Salmo 119. Gálatas 3,19 é o texto que eu convido você a refletir comigo para juntos falarmos da lei de Deus, a dádiva da lei de Deus. Vamos ver então a primeira pergunta que está em Gálatas 3,19? Vamos ler juntos? Qual, pois, a razão de ser da lei? Aqui o apóstolo Paulo não está falando a respeito da lei comum, da lei geral. Paulo está falando a respeito da lei de Deus, né? Toda a lei dada por Deus, o Antigo Testamento, e nós que vivemos pós a vinda de Jesus Cristo, todos os mandamentos, a lei de Deus, nos transmitida e confirmada através da pessoa de Jesus Cristo. Falando da lei de Deus, falando da Bíblia Sagrada, então quando você fala da lei de Deus, você pode pensar em toda a Bíblia Sagrada. Você já percebeu, você conseguiu perceber, você já colocou a sua atenção em como a Bíblia Sagrada ela é atacada? Ela é atacada por todos os lados. Não somente aquele lado humano que quer desvalidar a Bíblia Sagrada como algo real, verdadeiro, que traz uma revelação de Deus, mas dentro das próprias igrejas cristãs que dizem que a Bíblia é só regra de fé e prática, existem colocações, existem uma concentração de estudos que mais procuram olhar para a Bíblia como se fosse um livro de regras que nos ajudam a conquistar coisas aqui. Tanto que o extremo desse tipo de estudo levou à teologia da prosperidade. Isso é tão real que há uns 12 anos atrás, fazendo uma visita a uma pessoa da cidade, ela me disse: pastor, eu gosto muito da sua igreja, eu gosto do estilo da sua igreja, eu gosto do povo da sua igreja, mas eu vou naquela porque lá eu ganho dinheiro buscando Deus. Na sua eu não ganho dinheiro buscando Deus. Na outra eu aprendo como a Bíblia me ensina a ganhar mais dinheiro. Eu quero dinheiro. Mas é verdade. Nós encontramos uma teologia que se concentra em como você pode ganhar dinheiro, como você pode ter uma empresa que prospera, como você pode ter carros chiques na sua garagem, como você pode, em outros extremos dessa mesma teologia, como você pode viver numa redoma de vidro, sendo protegido de tudo que é ruim deste mundo. Você não fica doente, sua família não fica doente, você não tem problema financeiro. Então esse mundo vai virar o céu para você. Então se estuda a Bíblia para isso, para não ter tribulações e lutas neste mundo. Tanto que você encontra pessoas que chegam a colocar Deus contra a parede e falam: Deus, espera aí, Deus, o Senhor não falou que o Senhor ia me proteger? Por que aconteceu esse problema na minha casa? O Senhor não falou que o Senhor ia me dar riquezas? Por que eu não estou conseguindo pagar essa conta? O Senhor não falou que o Senhor cura doenças? Por que meu ente querido está doente? Cobrando de Deus, porque a teologia dessa pessoa é voltada para uma Bíblia que ensina como ter o céu na terra. Dessa forma, a Bíblia está sendo atacada. Ou então, pessoas que pegam pontos doutrinários da Bíblia e aplicam de tal forma que na hora de exercer misericórdia para um pecador ou para uma pessoa que vive numa situação difícil, ou uma pessoa contra Deus, usa da Bíblia não para levar essa pessoa a Deus, mas para destruir essa pessoa. Quem nunca ouviu, não sei você, mas quem nunca ouviu alguém dizer: essa pessoa foi para o inferno, porque essa pessoa é assim, foi assim, assado, ela está no inferno, e bem feito para ela. Cadê a misericórdia? Porque a mesma Bíblia que alerta: olha, pecados levam para o inferno. A mesma Bíblia alerta: mas Deus é misericordioso. Deus tem uma palavra de salvação e misericórdia para todo pecador deste mundo, e não importa o pecado que a pessoa tenha cometido. Só um pecado é imperdoável, mas dos outros todos existe perdão. E nessas coisas colocadas a respeito da Bíblia, nós vemos que a Bíblia está sendo atacada. Atacada ao ponto de desviar a razão dela existir e o principal propósito dela. Essa é a pergunta de Paulo.
Qual é a razão da Bíblia Sagrada? Qual é a razão da lei? Especificamente, por que Deus deu a lei no Antigo Testamento? Que é um dos lugares onde mais se tiram doutrinas e ensinamentos esquisitos, estranhos à própria Bíblia Sagrada. Algumas pessoas ainda acham que a lei do Antigo Testamento é ultrapassada, por causa desses exageros, que o Antigo Testamento não serve para nós hoje, que Jesus Cristo veio e mudou totalmente o Antigo Testamento. Aqui no contexto, a lei. Qual é a razão da lei? Pergunta Paulo. Outras dizem que essas leis devem ser obedecidas, porque se não obedecer às leis de Deus, a pessoa não tem salvação. Ou seja, você quer ser salvo? Obedeça às leis de Deus. Coloca aí que você vai ser salvo. O meu esforço em obedecer é quem me salva. Mas por que Deus deu a lei? Por que Deus deu a sua lei? Qual a intenção de Deus de nos dar a sua lei para que a cumpramos à risca, como diz o Salmo 119? Olha para o texto aí de Gálatas 3, verso 19. Nesse texto que nós lemos, já começamos a perceber a resposta sendo dada. Quando olharmos para a Bíblia, o Antigo Testamento e também o Novo Testamento, nós temos que ver a razão principal da lei de Deus para as nossas vidas. Acompanhe então a leitura de Gálatas 3,19, que diz assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. O que Paulo está dizendo aí? Paulo está dizendo, olha, sabe por que existe o Antigo Testamento? Sabe por que Deus estipulou leis para que nós as cumpramos à risca? Porque nós somos pecadores, porque nós somos transgressores. Toda vez que uma pessoa invoca a Deus, a pessoa tem que lembrar, mas espera aí, antes de eu invocar e pedir e exigir qualquer coisa de Deus, eu tenho que lembrar que Deus é santo e eu sou pecador. Precisa haver um conserto aí. E eu preciso despertar para essa realidade. O mundo jaz no pecado. Eu estou no meio do pecado. Eu também estou contaminado pelo pecado. A lei veio então para mostrar o quanto nós somos pecadores, o quanto nós, por melhor que nós queremos fazer, por melhor que nós queremos, nos esforçamos para fazer, por mais bonzinho que sejamos aos nossos próprios olhos, aos olhos da nossa sociedade, nós somos transgressores, pecadores, carentes da glória de Deus. A lei veio para tirar de nossos olhos, da nossa visão de mundo e de vida, o véu, para nos mostrar quem somos. Somos transgressores da vontade e da lei de Deus, desde a queda de Adão. Paulo começa a mostrar para nós, através da sequência do texto que nós estamos lendo, que a lei foi adicionada exatamente porque nós somos transgressores da vontade de Deus, e como transgressores nós estamos separados de Deus. Até nós que estamos na igreja, sim. Porque se nós não colocarmos nossa atenção na vontade de Deus, em quem é Deus e no que ofende a Deus, dentro da igreja nós começamos a desobedecer a Deus, nos afastar de Deus por causa dos nossos pecados. Interessante que Paulo, aplicando ao Antigo Testamento, Paulo diz assim, olha, Deus deu a lei exatamente por causa das nossas transgressões. E Ele deu a lei até um certo momento. Essa lei, ela vai ser o absoluto até que venha o descendente, até que venha o prometido, até que venha aquele que é a finalidade, é o ponto final da lei. E então, olha a sequência aí do capítulo 3 de Gênesis 3. A sequência do capítulo de Gálatas 3, desculpa. É que eu estou pensando lá em Gênesis, mas em Gálatas 3. A partir do versículo 23 até o versículo 29, o apóstolo Paulo começa a responder muito mais claramente essa pergunta. Qual é a razão da lei? Qual é a razão da Bíblia? Para mostrar não, porque somos transgressores, porque somos pecadores, porque somos pessoas que fugiram e constantemente
agem errando o alvo de Deus, pecando contra Deus, até que venha o descendente, até que esse descendente coloque não um ponto final e acabe com a lei, mas seja o ápice da lei. Verso 23 de Gênesis 3, de Gálatas, outro vem na cabeça, de Gálatas 3, nos ajuda a entender o porquê da lei. Acompanhe comigo, se você quiser ler responsivamente comigo, vamos ler responsivamente. Gálatas capítulo 3, verso 23 a 29. E ouça o que o Espírito Santo nos diz nessa manhã a respeito do qual é a razão da lei de Deus. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para esta fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Querido irmão, querida irmã, coloque a sua atenção no que o apóstolo Paulo está nos trazendo por revelação do Espírito Santo. Ele está dizendo que a lei de Deus, todos os mandamentos, servem como tutor, como aio, como aquele que nos ajuda a andar e a amadurecer para a vida que Deus tem para nós. Como um professor ensina como viver as coisas da vida de maneira correta e certa. Só que esse ensinador, ele tem o seu propósito de levar a um ponto muito específico. Tanto que Paulo diz aí no versículo 23 e 24, até que Cristo se manifeste. Então, por exemplo, quando a lei diz no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, e nós, na nossa maldade, na nossa ignorância de quem é Deus, nós pegamos essa palavra de Deus e transformamos isso em um objeto para ferir o outro, para atacar o outro, um objeto de vingança, porque nós não entendemos, porque somos pecadores. Vem Cristo e mostra para nós o que significa olho por olho e dente por dente. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, esse aio ele nos conduziu, mas ele vai nos conduzir ao ponto principal, que aí sim, vai chegar à conclusão da razão de toda a lei de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. Até que Cristo se manifeste, assim a lei foi dada, não para que nós vivamos na ideia que ela por ela nos salva, ela por ela só foi escrita para nos dar dinheiro e coisas neste mundo. Não, a lei foi escrita para nos conduzir àquele que é perfeito, àquele que é salvador, àquele que nos mostra realmente qual é a vontade de Deus e tira de nós a venda da nossa corrupção, porque nós corrompemos até a lei de Deus. Olha nas religiões, olha nas igrejas, o quanto de pessoas que professam crer em Deus e que entregaram a sua vida para Jesus Cristo, realizando coisas de corrupção contrários ao próprio Cristo Jesus. Só você vê os jornais, líderes religiosos vivendo uma vida que não é coerente com Cristo Jesus. Cristãos vivendo uma vida que a Bíblia mostra, isso desagrada a Deus. Queridos, se a sua leitura, a minha leitura da Bíblia, o seu estudo bíblico, o meu estudo bíblico, a nossa igreja quando estuda a palavra de Deus, quando lê a palavra de Deus, ao fazer isso, não é para chegarmos a Jesus Cristo, não estamos corretos e nos desviamos do caminho. Se quando nós lemos a Bíblia, não é para chegarmos a Jesus, e em Jesus, e a partir de Jesus chegarmos a Deus,
a Bíblia não está cumprindo o seu papel de aio, de condutor que Deus determinou para que ela seja em nossas vidas. Antes que viesse a fé em Jesus, nós estávamos debaixo da tutela da lei. Sim, antes de Jesus. Nela estávamos encerrados, amarrados. Para quê? Para que a fé se revelasse. A fé num Deus Salvador, a fé num Deus que, a despeito do que achamos que é mérito nosso, diz: seus méritos não te salvam. O que te salva são os méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A lei nos serviu como aio. O que era um aio? Aio era um escravo que ele tinha autoridade sobre a criança, filha do patrão, filha do dono. Então esse aio era quem conduzia a criança no ensino, escola e as coisas importantes para que essa criança crescesse em maturidade, em capacidade e assumisse o lugar do seu senhor, do seu patrão. Ela fosse o seu patrão depois. Primeiro, o aio tem o poder para guiar, mas depois, aquele que cresceu e amadureceu, ele é quem vai assumir o poder sobre o aio. O aio era o escravo que vigiava todas as atividades da criança e disciplinava a criança. Lei do Senhor, para guiar, orientar e disciplinar quando nós agimos como crianças espirituais e erramos. O aio era o escravo que separava e protegia a criança da influência de estranhos. Muitas coisas que temos como doutrinas são exatamente para nos separar daquilo que seduz o nosso coração e nos leva a afastarmos de Deus. Posso dar um exemplo? Por que Deus ordenou ao povo dele, os israelitas, que não se envolvessem com os outros povos idólatras? Quando você lê o Antigo Testamento, você vê, especialmente nos 5 primeiros livros da Bíblia, onde a lei é dada, você vai lembrar que Deus disse para que eles não sejam seduzidos pela idolatria deles. E eles desobedeceram à lei do Senhor Deus. Leia o livro de Juízes. Você vai ver quantas vezes o povo de Deus se afastou de Deus exatamente porque se envolveu com os povos idólatras e foi seduzido pelos ídolos deles. E seduzidos pelos ídolos deles, se afastaram mais de Deus. E se afastando mais de Deus, caíram em disciplina. Se arrependeram, voltaram para Deus, mas não se afastaram dos povos. E novamente caíram. E o livro de Juízes é esse ciclo de altos e baixos. A lei do Senhor, esse aio que vem mostrar, olha, certas coisas você precisa se afastar, se separar sim, porque isso é uma sedução no seu coração e vai te afastar de Deus. O aio é aquele que preparava a criança para a sua maturidade. A lei do Senhor nos prepara para a nossa maturidade espiritual. 2 Timóteo 3, 16 e 17, onde fala que a lei do Senhor, que as Escrituras são úteis para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na reta justiça, para que o servo de Deus, a serva de Deus, seja capacitado para tudo que é bom, boa obra. A lei do Senhor então foi dada, queridos, para que pudéssemos usufruir plenamente dos maravilhosos benefícios espirituais conquistados por Cristo Jesus. Nos conduz a Cristo Jesus, para que possamos viver a vida plena que Jesus Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Somos justificados pela lei? É porque obedeço à Bíblia que eu sou justificado? Quem crê nisso está errado. Porque nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus e não pela obediência à lei. Verso 25, olha aí, em Gálatas 3. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados à lei, ao aio. Somos subordinados agora à razão da fé que é Cristo Jesus. É Ele quem nos justifica. Versos 26 e 27. Nós somos filhos de Deus, não por esforço nosso. Não porque nós obedecemos à lei, mas por um revestimento de Cristo Jesus.
Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a lei. Certo? Não. Todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, não é a lei. A lei só nos leva a Cristo, para que em Cristo sejamos filhos de Deus, para que em Cristo sejamos justificados, revestidos. Verso 27, porque todos quantos fostes batizados na Igreja Presbiteriana do Brasil, não, pois todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, vocês foram revestidos de Cristo. E é interessante essa analogia de que nós não conseguimos obedecer à lei. Isso aí nós obedecemos 9 mandamentos, no 10º a gente cai. Pronto. Toda a lei já foi desobedecida. Mas Cristo Jesus não. Quem está em Cristo Jesus, em Cristo, nós obedecemos todos os mandamentos, porque Ele obedeceu em nosso lugar. A obediência dele a Deus, a obediência plena dele à lei de Deus, foi aplicada a nós. E a nossa desobediência foi aplicada a Ele. E na cruz, Ele morreu porque nós somos transgressores desobedientes. Por isso que a lei em si mesma não salva, mas ela nos conduz ao Salvador Jesus Cristo. A importância de sermos unidos a Cristo Jesus. Essa pandemia vem como peneira para mostrar quem realmente está ligado a Cristo Jesus. De tal maneira que o estar na igreja, o usar dos recursos litúrgicos de uma igreja, tão somente são instrumentos para estar firme em Cristo Jesus. Porque você sem esses instrumentos, nós sem esses instrumentos, facilmente nós esfriamos. Facilmente nós nos afastamos do propósito principal de Deus em nossas vidas. Facilmente nós fraquejamos em estar em Cristo Jesus. Por isso a importância da palavra de Deus, da lei, nos conduzir a Cristo, para que sejamos unidos a Cristo Jesus. Daí a Bíblia então traz esses termos: nós somos o povo de Deus, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja. Verso 28 aí de Gálatas 3. De Sarte não pode haver então nem judeu nem grego, separações. Hoje nas igrejas cristãs existem separações? Existem. Dá-se valor ao homem, dá-se valor à mulher, dá-se valor ao status social, dá-se valor a tantas coisas, mas a lei nos mostra que isso é errado. E em Cristo Jesus é confirmado. Esse tipo de pensamento, de comportamento é errado. Porque quem está unido com Cristo Jesus, não importa se é grego, se é judeu, se é escravo, se é liberto, se é homem, se é mulher, em Cristo Jesus todos nós somos um. Todos nós somos um. E unidos em Cristo nós somos herdeiros de toda a riqueza espiritual conquistada por Jesus. Herdeiros de uma riqueza espiritual prometida desde quando? Desde o nascimento de Jesus? Não. Desde o Antigo Testamento. Desde Abraão, verso 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Muita gente gosta de visitar Jerusalém e elogia o povo judeu e fala que o povo judeu é um povo especial. Não! Em Cristo Jesus não existe nem judeu e nem grego. Quem é o povo especial hoje? Aqueles que estão em Cristo Jesus, eu e você. O povo de Israel hoje não é o povo de Deus. O povo de Deus é composto por todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Homem, mulher, livre, escravo, judeu ou grego. Se sois de Cristo, sois herdeiros da promessa. E a lei veio exatamente para nos conduzir a sermos herdeiros da promessa em Cristo Jesus. Promessa essa feita lá no começo, antes da própria lei ser dada. Abraão é antes ou depois de Moisés? Moisés, a quem foi dado o transmitir a lei de Deus. Abraão é antes. Deixa eu concluir. A lei de Deus, o Antigo Testamento, todos os mandamentos de Deus, não foram dados para judeus somente, como alguns temem afirmar. Não são somente os judeus que são beneficiados quando vivem a palavra de Deus, praticam a Bíblia Sagrada. Não são somente eles. Não foi somente para eles. A dádiva da lei, a lei de Deus,
foi-nos concedida para que todos, em qualquer lugar, fossem conduzidos a Cristo Jesus. E estando em Cristo Jesus, sejam beneficiados, abençoados, sejam bem-aventurados por Deus, neste mundo que jaz no maligno, que caminha para a destruição, aonde toda guerra e rumor de guerra só nos lembra, Jesus Cristo está voltando. Romanos capítulo 10, verso 4. Quer ler comigo? Romanos 10, 4. Estou falando da lei. Estou falando do propósito da lei. Qual é o fim da lei? Qual é a finalidade da lei? Volto a dizer, Romanos 10, 4. Não o fim em que Jesus Cristo acaba com a lei. Não. Mas fim no sentido de finalidade. Toda a lei foi dada para nos conduzir a Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, tudo que nós fazemos em obediência à lei se torna glória para Deus. Romanos 10, 4 diz o quê? Vamos ler juntos? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se as nossas leituras bíblicas, nossos estudos bíblicos, da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, das ordenanças de Deus, não nos conduzem a vivermos, a estarmos em Cristo e a termos um compromisso com Cristo e com as coisas de Cristo, a igreja de Cristo, o povo de Cristo, a família de Cristo, não adianta nada ter a Bíblia aberta ou ter a Bíblia decorada, porque ela não está cumprindo a finalidade dela. Porque toda a lei tem a sua finalidade, é nos levar a Cristo Jesus. Que cada leitura bíblica sua, que cada apropriação das promessas de Deus, na palavra de Deus, ali escritas para você, para sua família, que cada vez que você ouça e leia a Bíblia, que isso que te conduza sempre para a finalidade da razão da Bíblia Sagrada, que é estarmos em Cristo, para seguir a Cristo e servir a Cristo nesta vida. Que o Espírito Santo assim nos ajude, amém? Que o Espírito Santo assim ajude nossa família e nossa igreja, para a glória de Deus, amém. Vamos ficar em pé, vamos encerrar esse tempo de adoração, de intercessão, de louvor e também de estudo da palavra do Senhor Deus. Pai, muito obrigado pela Tua lei. Tua lei, ó Deus, que como ai, nos conduz ao nosso maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em quem somos salvos, em quem somos capacitados para viver a Tua vontade e obedecer a Tua palavra, em quem somos capacitados a glorificar o Teu nome nesta vida, neste mundo, estendendo nossas mãos aos necessitados, falando e vivendo a Tua palavra, para que outros sejam chamados a Cristo para também serem salvos. Opere em nossas vidas, ó Deus, a Tua palavra, firma-nos cada vez mais em Cristo Jesus, é o nosso pedido. E agora que encerramos esse culto, eu te peço, ó Deus triuno, que a graça do Senhor Jesus Cristo, Filho bendito de Deus, unigênito, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as consolações, o poder do Espírito Santo repousem sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida, minha irmã, sobre nossas famílias, sobre nossa igreja, hoje e sempre, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha um bom domingo e até o nosso próximo encontro, logo mais, querendo assim o nosso Deus. Amém.